Eu sou a Regiane, sou psicóloga e estou aqui no canal Envolvidos com Cristo para falar com vocês um pouquinho sobre pais e mães em meio às crises e a importância de ensinar os seus filhos sobre amar a Deus. Eu tomei como base o texto de Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Vamos ler? Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que possais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em guardardes, para que bem te suceda, e muito se multipliques. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ouvintes, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho a respeito dessa dificuldade que principalmente os cristãos, estão enfrentando hoje na criação dos seus filhos. Percebemos que a mídia tem tirado muito a atenção dos nossos filhos e precisamos tomar muito cuidado. E para introduzir isso, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho a respeito da adolescência. A adolescência, ela tem origem no latim ad, para, e alocere, que é crescer. Esta fase do desenvolvimento humano que marca a mudança entre a infância e a idade adulta, caracteriza-se por alterações de diversos níveis, tanto físico, quanto mental, quanto social, e representa para o indivíduo um processo de distanciamento de formas de comportamento e privilégios característicos da infância e de aquisição e competências que o concebam a adotar os deveres e os papéis sociais do adulto. Então, o que nós percebemos é que a fase da adolescência é uma fase muito complicada para o ser humano. Tem um teórico da psicologia, o chamado Lacan, e ele diz que a adolescência ela pode ser comparada a um copo de vidro que se estilhaça. E quando ele se estilhaça, é necessário se montar novamente. E quando ele vai se montando, ele vai deixando valores familiares, vai pegando alguns valores que para ele façam sentido, vai deixando valores do seu grupo social, vai juntando com as suas vivências e assim por diante. Então, precisamos tomar muito cuidado ao lidar com o adolescente, porque é uma fase em que ele está com muitas dúvidas. Apesar das diferenças individuais da idade, é possível dividir grandes etapas que nos servem de orientação geral, embora nunca correspondam a um adolescente em particular. Por quê? Porque cada ser é único. Então, aqui é só para a gente ter uma base, mais ou menos. A pré-adolescência, que é o período inicial, ela vai dos 10 aos 13 anos. A adolescência, período central, vai dos 13 aos 16 anos. E a adolescência mesmo, do período final, ela vai dos 16, e aqui é interessante que eu coloquei 3 pontinhos. Por quê? Hoje, tem-se como adolescente todo aquele jovem que ainda está na casa dos pais, dependendo desses pais. Então aí a gente tem adolescentes até de 35 anos, às vezes até 40,
que estão morando na casa dos pais, dependendo desses pais, então psicologicamente ainda são adolescentes, apesar de fisicamente serem adultos. Vamos lá falar um pouquinho então sobre a pré-adolescência ou a fase inicial. Na pré-adolescência, existe um isolamento, né? O adolescente ele tende a se isolar, tem uma certa despreocupação consigo mesmo, então os pais precisam estar chamando para escovar os dentes, pedindo para pentear o cabelo, mandando ir tomar banho, e às vezes eles entram no banheiro, ligam o chuveiro e fazem que tomou banho e não tomaram. É normal da fase dessa pré-adolescência. O mau humor constante, né? Por quê? Porque eles estão naquela fase que os hormônios estão mudando, estão aparecendo, então eles têm essa mudança de humor. Eles querem se sentir pertencentes a um grupo, então a pertença a um grupo e a desobediência. Então essas 5 características são as características principais da pré-adolescência. Na adolescência central ou a adolescência média, as características principais são timidez, a necessidade de amar, um conflito interior e comportamentos agressivos para com os outros. Então, se você tem uma adolescente aí em casa, saiba que, infelizmente, faz parte até da maturidade do ser humano ter essas 4 características aí. Normalmente, o adolescente na fase média, ele tem a dificuldade de contato com o outro. Então, quando chega a visita na sua casa, ele acaba se trancando no quarto, né? Ele tem, às vezes, comportamentos agressivos, de uma desobediência, porque ele testa limites, né? Igual aquela criança lá aos 3 aninhos de idade que tudo é não, não, não. O adolescente na fase média, ele tem essa volta, né? Lá aos 3 aninhos de idade, quando ele começa a testar o limite dos pais. E a adolescência final, ou que chamamos de adolescência superior, né? São 6 características principais: relações pessoais e profundas, serenidade, época de decisões, capacidade de ultrapassar as dificuldades, compreensão de si própria e o autodomínio. Essas 6 características, elas começam a aparecer na fase final da adolescência. Anteriormente, né, na fase média e na fase inicial, ele tem uma dificuldade muito, muito grande de relações pessoais e profundas. Na adolescência final, ele já começa a aprofundar essas relações. Tanto que é exatamente nessa idade, 17, 18, 19, 20 anos, que começa a vir a ideia de um relacionamento mais profundo, de ter uma namorada, ter um noivo e às vezes até alguns de se casar, porque é a idade que eles começam a ter essa maturidade para começar a pensar nessas coisas. A compreensão de si próprio. O ser humano tem a necessidade desse autoconhecimento, mas enquanto ele é criança, adolescente na fase inicial e na fase média, ele tem uma dificuldade muito grande de entender-se a si mesmo. E é na fase final que ele começa também a ter essa maturidade, a cultivar essa maturidade. E também percebemos que é nessa fase final a época de decisões. É exatamente nessa época que o adolescente precisa entender qual faculdade vai fazer, qual trabalho que ele vai ter e assim por diante. Bom, pessoal, continuamos no próximo vídeo e esperamos vocês com a continuidade. Aguardo vocês lá.